Olá meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Jean Saulo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Música em Pauta, mais um vídeo estilo vlog aqui do canal, e esse vídeo eu resolvi começar mostrando, analisando junto com vocês o estudo que eu vou ter que estudar essa semana e vocês vão analisar junto comigo. Nós temos outros vídeos de vlog também aqui no canal, vou deixar o link da playlist vlog aqui na descrição para você ir lá assistir os outros vídeos também. Então a peça dessa semana é o do álbum Para a Juventude do Schumann. Schumann, pianista, compositor e tudo mais, bem famoso do período romântico, e ele compôs o álbum Para a Juventude para os filhos dele. Então aqui nós temos o Som Nicolau, a peça que eu vou ter que estudar essa semana, que eu vou mostrar nos vídeos, tá bom? Então aqui nós já começa com clave de Fá, então eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu percebi aqui analisando, ó, clave de Fá na mão direita, não é tão comum. Então pode acontecer de eu me confundir um pouco no começo na leitura da clave de Fá. Aqui nós temos alternâncias, né? Então começa a clave de Fá na mão direita, depois já muda para a clave de Sol na direita, depois clave de Fá de novo, e ele vai alternando ao longo dessa primeira parte, pelo que eu percebi, tá? Eu acho que só a partir do terceiro sistema aqui que ele mantém clave de Sol na direita e clave de Fá na esquerda. Além disso, nós temos sinais fortes, né? Sinais de dinâmica. É a semicolcheia que nós temos, né? E é bem rápido. Enfim, gente, o estudo é esse. Eu vou ter que estudar ele. Ele tem essas alternâncias de clave de Sol e clave de Fá que eu acho que vai ser bem chatinho. A maioria das notas aqui são semicolcheias, então acho que vai ter que ser bem rapidinho mesmo. Tonalidade, ele muda, né? Então ele começa com a tonalidade em Dó maior, depois ele muda a tonalidade para Fá maior, aparece um bemol aqui, ó. A gente já fez uma análise, né? Sempre quando o professor passa o estudo, é a primeira vez que eu vou pegar para estudar, a gente analisa junto e tudo mais, então a gente já fez uma análise mais assim superficial, ele deu algumas recomendações e tudo mais. Bom, então bora lá, vamos estudar, vamos começar estudando. Hoje é quarta-feira, hoje é só análise. A partir da manhã, então, que eu começo a estudar real oficial no piano. Galera, eu também postei nas minhas redes sociais que eu comprei esse caderninho para utilizar nos meus estudos de piano. Aí eu ia contar no vídeo vlog como que eu utilizo o caderninho, né, para estudar. Eu acabei já comentando nos vídeos anteriores que eu utilizo o caderno para anotar a velocidade que eu estudei. Então todos os dias que eu estudo, eu vou anotando. Então comprei esse caderno, ele é muito bonitinho, né? Todo feito com papel reciclado. E aqui nós temos a imagem dessa samambaia, uma representante do grupo das pteridófitas, das plantas vasculares sem sementes. É o primeiro grupo aí a ter vasos condutores de seiva e tudo mais. Enfim, não é aula de biologia. Queria mostrar para vocês então como que eu faço. Então, por exemplo, aí eu vou colocar a data. Hoje é dia... Gente, que dia que é hoje? Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu esqueci. Eita, nós, cadê você? Hoje é dia 23 de setembro. Ah não, passarinho, você não vai começar a cantar agora não, né? 23 do 9 de 2020. Muito bem, então eu vou por escala. O professor pediu para estudar escala. Escala do quê? Escala de Fá maior. Aí vamos supor, hoje foi só leitura. Aí eu escrevo aqui, leitura. Hoje, vamos supor, eu consegui alcançar a 40 BPM. Aí eu anoto, 40 BPM. Aí vamos supor, outro dia. Aí o outro dia, dia 24 do 9. Aí eu coloco de novo, escala Fá maior. Aí eu sempre olho no dia anterior. No dia anterior eu consegui alcançar 40. Ah, no dia de hoje eu vou ter que passar um pouquinho de 40, já estipulo uma meta. Então, cheguei, por exemplo, a 60, aí no dia 24 eu anoto 60. Dia 25, escala Fá maior. Eu olho no dia anterior. No dia anterior alcancei 60. Aí nesse dia eu vou passar um pouquinho de 60 e assim vai. É desse jeito que eu vou fazendo. Para isso que serve esse caderno. Ajuda bastante, porque o estudo do piano é uma coisa progressiva, é uma coisa de rotina. Todos os dias você tem que pegar para estudar e anotar, e estuda mais um pouco, porque aí dá certo.
Galera, dia 24/9, então quinta-feira, bora lá começar a estudar. Então comecei estudando ela, primeira vez, né, primeiro dia e tudo mais. Hoje foi leitura, foi mais uma leitura para conhecer realmente a peça, a música, né, embora já tenha analisado, na prática é bem diferente. Então eu comecei já com as duas mãos, né, tentando tocar e tudo mais. Tive um pouco de dificuldade com as regiões do piano, tive dificuldade, mas qual lá que é, por exemplo, lá? Será que é esse lá mais grave ou é esse lá mais agudo? Como ela fica alternando entre uma região e outra, entre uma clave e outra, então para poder achar a região, às vezes você tá dando as notas numa região do piano que não é para tocar nessa região, na verdade é outra região que você tem que tocar, então eu tive um pouco de dificuldade nisso. Me situar, me localizar nas regiões do piano, na mudança de clave, o que é perfeitamente normal, primeiro dia e tudo mais. Daí eu lembrei que, bom, primeiro dia, então vamos começar mãos separadas, né? Não vão começar já junto, com as mãos juntas. Então eu estudei mão esquerda, pois já estudei a mão direita também, e eu percebi que existem muitas notas em uníssono nessa parte de mudança de claves, né? Nessas semicolcheias, é uníssono. O que é uníssono? É a mesma nota. Então tanto a mão direita como a mão esquerda tocam a mesma nota nessa parte. Então não é tão difícil com relação a isso. Então eu estudei mão direita, esquerda, e agora estou tentando juntar, né, as mãos e tudo mais. Hoje sem metrônomo, a partir de amanhã que eu começo já a colocar o metrônomo. Eu estudei só a primeira parte da música, ela é um pouco extensa. Normalmente eu estudo toda a música, eu faço leitura de toda a música. Mas como essa música é um pouco extensa, né, tem duas partes, essa primeira parte e depois tem outra parte. Eu decidi que vou estudar ela por parte. Então hoje, leitura da primeira parte. Quando a música é maior, eu faço isso. Por exemplo, uma invenção do Bach, eu estou estudando também. Você estudou a música por partes, ao invés de ficar estudando ela inteira. Então eu estudei a primeira parte da música. Talvez no meio da semana, eu acho que até sexta, eu começo a estudar a segunda parte também. Bora lá então, mais um dia de estudo, dia 25/9, sexta-feira de manhã. Sempre quando possível eu estou estudando de manhã, porque pra mim é melhor. Gente, eu ainda tô naquela fase de, nossa, onde que a mão tem que ir? É exatamente essa fase, ainda mais nessa música que a mão direita fica alternando entre clave de Fá, entre clave de Sol. Eu fico assim, meu Deus do céu, onde que é agora? Porque eu tava vindo na clave de Sol, agora mudou pra clave de Fá, será que é um pouquinho pra cima? Eu tô nessa fase ainda de me localizar no teclado, no piano, né, nas teclas e tudo mais. Então eu comecei relembrando, eu tava bem assim, né, me situando, ainda um pouco igual o do dia anterior. Então eu estudei muito mesmo pra me habituar à partitura, à música. Estudei com o metrônomo posteriormente, né, então resolvi inserir o metrônomo depois de já ter estudado bastante, só a mão direita, depois eu estudei só a mão esquerda. Coloquei o metrônomo, estudei a mão direita com o metrônomo, né, como vocês estão vendo. Posteriormente troquei para a mão esquerda, então estudei com o metrônomo, só a mão esquerda. Então esse começo, pessoal, como vocês estão vendo, como eu sempre falo, é muito de paciência, é muito devagar. Então num dia você estuda só lendo, no outro dia você volta a estudar o que você estudou no dia anterior. Eu falo que música é um exercício de paciência, você tem que ter muita calma, principalmente nesse começo, respirar, calma, vamos lá que vai dar certo, vou conseguir. Porque eu vejo muita gente já tocando, querendo tocar rápido e não dá certo. Eu vou colocar pra vocês um trechinho dessa peça, São Nicolau do Schumann, só para vocês verem como que é. Vocês viram então, pessoal, como que ela é rápida? Ela tem uma presença, né? Ela tem uma imponência que você tem que colocar ali na expressão na hora que você for tocar ela para passar isso para quem tá ouvindo, né? Então tem tudo isso que você tem que trabalhar e não é de um dia pro outro, isso requer tempo. Então eu não vou pegar já nos primeiros dias e colocar o vídeo do lado e tentar tocar igual ele tá tocando, porque eu não vou conseguir. Então agora, como vocês estão vendo, eu juntei as duas mãos e estou estudando com o metrônomo. O metrônomo eu coloquei a 40 BPM, para depois, aos pouquinhos, ir aumentando a velocidade progressivamente. A partir de amanhã já dá para estudar a segunda parte da música, né? Já dá para começar a estudar ela.
Vamos ver. Galera, vamos a mais um dia de estudo, dia 26/9 agora, sábado, sabadão à tarde, tudo na tarde, calorzão. Bom, comecei estudando então, relembrando que eu estudei no dia anterior, 40 BPMs, metrônomo, as duas mãos juntas já tô um pouco mais seguro com relação às regiões do piano, onde eu tenho que ir e tudo mais, já estou um pouco mais seguro nessa parte. Estudei então a 40 BPMs, fui estudando, aumentando a velocidade progressivamente, até chegar a 50 BPMs, que é essa velocidade que vocês estão vendo agora. Então eu decidi que 50 BPM é a velocidade que eu vou deixar pronta pra semana. Daí semana que vem eu vou aumentando, né? Se ele pedir mais rápido, com certeza ele vai pedir, porque essa música ela pede isso, né? Ela pede uma velocidade maior. E semana que vem então eu apresso mais elas. Mas pra essa semana eu vou deixar nessa velocidade pra dar tempo de estudar a segunda parte da música. Bom, a segunda parte eu comecei com leitura hoje, né? Então eu estudei mão direita, como vocês estão vendo agora, e depois eu estudei a mão esquerda. Essa segunda parte ele troca a tonalidade, né? Então eu senti um pouco essa diferença. Ele muda para tonalidade de Fá maior nessa segunda parte, como eu já falei no começo do vídeo. Eu não vi muitas semelhanças com a primeira parte. Ela destoa completamente diferente da primeira parte, mas ela é muito bonita também, assim como a primeira parte. A única coisa que eu senti de semelhante mesmo foi a questão das semicolcheias, né? Porque a música toda tem esse padrão de semicolcheias, grupinhos de semicolcheias, né? Na 1 é um padrão assim bem caricato, né? É uma coisa bem comum que a gente já escutou esse padrão em alguma vez na nossa vida, né? Então a gente ouve aquela coisa imponente da primeira parte. Aí quando chega nessa segunda parte, é meio que uma quebra disso, né? Então ele muda um pouco essa coisa. Então eu achei isso muito interessante. Então eu estudei mão direita, depois estudei também a mão esquerda. Não tentei juntar, hoje foi só leitura e tudo mais. Amanhã eu tento juntar e pôr o metrônomo, né? Pra ver como que sai. Galera, vamos a mais um dia de estudo, domingo agora, domingão, dia 27/9. Bom, então comecei relembrando, né, a primeira parte, já 50 BPM, que foi a velocidade que eu alcancei ontem, então relembrei essa primeira parte, estudei ela, e depois já passei para a segunda parte, né, que é a parte nova que eu comecei a estudar ontem. Então, essa parte ainda tá na fase de leitura e tudo mais, então comecei a estudar, tentei já começar com as mãos juntas e tudo mais. Então, essa fase, como é de leitura, então eu tô com as mãos juntas, só que às vezes tem um trechinho mais difícil, aí eu paro para ler. Então tem uns trechinhos específicos dessa segunda parte que estão dando um pouquinho mais de trabalho, que vão requerer um pouquinho mais de estudo. Estudando tudo mais, com paciência e com calma, vai dar certo. Então comecei já juntando as mãos, sem metrônomo. Posteriormente, comecei então a colocar o metrônomo nessa segunda parte, a 40 BPM. Então eu estudei só a mão direita, 40 BPM, que é a menor velocidade que eu consigo pôr no metrônomo que eu uso. E esse metrônomo que eu uso, ele possibilita isso, eu gravar e colocar o metrônomo para tocar ao mesmo tempo. Outro aplicativo de metrônomo não dá para fazer isso. Então eu estudei mão direita, depois estudei mão esquerda, depois de ter estudado as duas mãos separadas a 40 BPM, tentei pôr, né, as duas mãos juntas nessa mesma velocidade, a 40 BPM. E até que saiu, depois de ter estudado bastante. Tem uns trechinhos que ainda tô parando um pouquinho e tudo mais, mas amanhã, né, segunda-feira, véspera da aula, dá para tentar arrumar nessa mesma velocidade e até tentar aumentar um pouquinho, para chegar na terça-feira e eu conseguir apresentar para ele a peça inteira a 50 BPM. Então é melhor chegar e apresentar para ele inteira numa velocidade bem lenta, né? Eu decidi fazer isso, do que apresentar a primeira parte numa velocidade rápida, depois na outra semana estuda a segunda parte numa velocidade rápida também. Não, estuda a música inteira, só que numa velocidade lenta. Aí na próxima semana aumenta essa velocidade. Galera, segunda-feira agora, dia 28/9, véspera da aula, já comecei direto na segunda parte, porque a primeira parte pra mim já tava bem de boa, e já fui logo ao que interessa, né, a segunda parte da música. Então eu estudei mãos separadas, né, comecei estudando mãos separadas, mão direita a 40 BPM, depois estudei a mão esquerda também a 40, e depois tentei juntar. Na hora de juntar, aconteceu alguns probleminhas, alguns trechinhos estão um pouquinho mais difíceis para sair. Eu estudei bastante a 40 BPM para poder ficar bonitinho a 40, para depois começar a subir progressivamente a velocidade, né? Um jeito de se estudar esses trechinhos mais difíceis é estudar eles separadamente. Então foi o que eu fiz. Especificamente esse trechinho que vocês estão vendo agora é um trechinho um pouquinho mais difícil. Ele requer um pouco mais de leitura e tudo mais.
mais. Então eu precisei estudar ele, estudei bastante ele a 40 BPM também, né? Estudei só esse trechinho, fiquei repetindo ele para poder fixar. E depois, né, que eu já tinha estudado esse trecho separadamente, esse trechinho mais difícil que eu estava tendo dificuldade, eu fui aumentando a velocidade progressivamente até chegar a 45 BPM, que é essa velocidade que vocês estão vendo agora, 45 BPM. Vamos ver amanhã se eu consigo chegar a 50, né, na segunda parte. Daí eu vou apresentar ela inteira, primeira e segunda parte, às 50 BPM amanhã na aula. Do dia 29/9, finalmente o dia da aula. Gente, passa muito rápido, né? Passa muito rápido, parece que foi esses dias que foi a aula e já chegou o dia da aula. Bom, hoje então é a finalização, né? Finalizar o que tem pra finalizar, deixar algumas coisas prontas e tudo mais. Então, finalmente consegui deixar 50 BPM a segunda parte, igualar a segunda parte com a primeira, né? Daí eu apresento a peça toda numa mesma velocidade, porque daí ficaria muito ruim eu apresentar a primeira parte a 50 e a segunda parte a 40. Compensa mesmo estudar toda a peça numa mesma velocidade, no mesmo andamento. Então foi o que eu fiz hoje. Então comecei estudando a 45 BPM na velocidade que eu alcancei ontem. Comecei estudando logo na segunda parte, as duas mãos juntas. Fui aumentando a velocidade progressivamente, aumentando, até conseguir alcançar 50 BPM, que é essa velocidade que vocês estão vendo agora. Consegui alcançar então 50 BPM na segunda parte da música. Posteriormente, juntei com a primeira parte, como a primeira parte estava 50 BPM também, consegui então tocar ela inteira num mesmo andamento. Então hoje foi uma finalização. Peguei a segunda parte que eu havia estudado e juntei com a primeira parte que eu já tinha estudado antes da segunda parte. Toquei tudo no mesmo andamento, para chegar na aula e apresentar hoje para o professor toda a peça no mesmo andamento. Então, como vocês estão vendo agora, eu estou tocando a peça toda, desde a primeira parte a 50 BPM. Na semana que vem, eu vou aumentando ela, então eu consegui chegar a 50. Provavelmente, a velocidade que ele vai pedir para essa peça vai ser uma velocidade assim, perto de 100. Uns 80 BPM, 90, vamos ver até onde eu consigo chegar, né, nessa peça. Então, bora para aula, vamos para aula, né, vamos ver o que o professor vai falar. Se vai ter alguma recomendação, alguma dica com relação à dinâmica, alguma correçãozinha, né? Porque já aconteceu várias vezes. Às vezes eu tô dando uma nota, a gente não percebe. Eu estudo a semana inteira uma nota errada. Aí chega na hora e ele fala, bom, não é essa nota, é outra nota. Aí o que acontece? A gente tem que desacostumar o nosso cérebro, porque ele acostumou a mão a tocar aquela nota. Então já aconteceu isso várias vezes. Aí na semana toda a gente tem que estudar da forma correta. Galera, eu tô esperando a minha aula. Agora eu queria mostrar pra vocês a agenda que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, como que foi os meus estudos durante a semana. Então eu tô aqui no conservatório esperando a aula. Falta 5 minutos pra começar e nesse tempinho eu queria mostrar pra vocês, ó. Dia 24/9, tudo que eu tive que estudar durante essa semana, a marcação da velocidade, né, dos BPMs, dia 25/9, dia 26/9, dia 27/9, dia 28/9, dia 29/9, que foi hoje. Galera, acabei de chegar da aula, queria mostrar então pra vocês o Schumann número 16, a peça São Nicolau. Ele pediu pra dar uma apressadinha, né, pra poder apressar. Falou algumas coisas de caráter interpretativo também. Primeira coisa, essa peça é scherzo, né? Eu acho que é assim que se pronuncia essa palavra italiana, que quer dizer brincando, né? Como se fosse brincadeira, brincando. Com relação à tonalidade, eu tinha falado no começo dos vídeos que ele começa com a tonalidade de Dó maior. E não é Dó maior, é Lá menor, é a relativa, né? É a escala relativa de Dó maior. Não tem nenhum acidente fixo na armadura de clave. Né? Então como é que faz pra gente diferenciar? A gente vê que aqui, ó, na última nota da música, ele termina com um acorde de Lá menor. Então essa tonalidade, ele começa com a tonalidade de Lá menor. E eu falei pra vocês que é uma coisa bastante imponente, né? E ele começa com isso, como se ele estivesse impondo ou dando uma ordem, né? Essa é a palavra que ele usou. Ele começa então São Nicolau. São Nicolau é como se fosse o Papai Noel. Esses dois personagens, Papai Noel e São Nicolau, são basicamente a mesma coisa. Então é como se fosse o Papai Noel dando uma ordem para crianças, né? Eu sei que é um pouco de viagem, mas com relação à interpretação da peça a gente tem que fazer meio que umas viagens de vez em quando, a gente sempre faz. Então São Nicolau, o Papai Noel, nessa primeira parte da música, ele dá uma ordem para as crianças. Olha, se você não obedecer, você não vai ganhar um presente.
é meio que isso. Então você tem que trazer toda essa ordem, essa imposição do Papai Noel para essa primeira parte da música, né? Então você tem que trazer toda essa imponência, essa ordem do Papai Noel. Daí, na segunda parte, é como se fosse uma resposta das crianças, né? Então ele já muda para tonalidade de Fá maior, então aqui estava menor, então tem um caráter mais imponente, porque está em menor. Depois ele muda para Fá maior, que traz uma alegria, né? Então aqui tem todo um caráter mais alegre. Toda essa questão de interpretação, de você, através do nome da peça, você pensar nisso através das notas, através da tonalidade, você traz todo esse caráter interpretativo para a peça, né? Então isso é muito importante, eu acho muito bacana. Todas essas viagens, entre aspas, que a gente faz em todas as peças com relação à interpretação, eu acho muito bom. Bom, então é isso, pessoal. Vou estudar ela mais uma semana, levando em conta toda essa questão de interpretação que o professor passou e mais a questão de ter que apressar um pouquinho ela. Apressar bastante, na verdade, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouco extenso, mas é que eu falo demais também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like aí de vocês. E o próximo vídeo será daqui a 15 dias, tá bom? Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.